Graças, paz, amados irmãos, Deus abençoe a vida de vocês nessa noite, que o Espírito Santo traga a você a revelação da palavra nessa noite, e que esta palavra mude a sua vida, mais uma vez, que ela norteie os teus caminhos mais uma vez, que ela cure você em alguma coisa mais uma vez, amém, queridos? Muito bom vê-los, que Deus abençoe vocês, que muito em breve a gente possa novamente ter o pastor Júlio aqui ministrando as nossas vidas. Que Deus abençoe o senhor, pastor Júlio, sei que o senhor está nos vendo nesse momento, que muito em breve o senhor esteja aqui e eu creio na restauração total da sua vida. Essa noite eu quero tratar com os irmãos um texto que um dia desses, começando o nosso grupo familiar do sábado, me veio à mente esse texto, e eu quero tratar com vocês sobre alianças, e o tema da mensagem vai ser aliança perigosa. Mas antes ainda eu queria apresentar para vocês aqui, ninguém viu ainda, só o meu pessoal de casa, essa aqui é a nossa revista, ficou pronta ontem, revista Integração. Essa revista aqui é o que nós vamos usar todas as segundas-feiras no nosso grupo de integração. Então, se você não fez ainda integração, se você está vindo na igreja e quer conhecer um pouco mais do que é essa igreja, como caminha essa igreja, entender o que é esse negócio que foi tocado aí, que não é um berrante, mas é um chofar, entender algumas coisas que nós fazemos aqui, os nossos pensamentos, como nós queremos caminhar, como essa igreja pensa a respeito do hoje e do amanhã. Vem então na segunda-feira às 8 horas, e nós estaremos aqui durante 12 semanas, conversando com vocês sobre muitos assuntos e 12 lições dessa revista aqui. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Antes de mais nada, sem delongas, né? Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo 18. Segunda Crônicas 18, nós temos bastante textos para serem lidos, não sei se vai dar tempo de ler todos, mas esse nós precisamos ler, amém? Acharam? 2 Crônicas capítulo 18, logo após Reis, aí vocês já lembram assim que Crônicas é crônica dos reis, então fica fácil achar depois, amém? Então capítulo 18 diz assim: Tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que viera com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote-Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote-Gileade? Respondeu-lhe Josafá: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, iremos contigo à peleja. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e lhes disse: iremos à peleja contra Ramote-Gileade ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda, por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, o rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles.
Zedequias, filho de Kenaanã, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este escornearás os círios até ao todo consumir. Todos os profetas profetizaram, assim dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que meu Deus me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote de Gileade à peleja, ou deixarei de ir? Ele respondeu: sobe e triunfarás, porque eles serão entregues nas vossas mãos. O rei lhe disse: quantas vezes te conjurei que não me fales senão a verdade, em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor, e disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mau? Versículo 28. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja, tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, e entraram na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos capitães dos seus carros, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. Portanto, a ele se dirigiram para o atacar. Josafá, porém, gritou, e o Senhor o socorreu. Deus o desviou deles. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, segurou-se a si mesmo de pé no carro, defronte dos círios, até a tarde, mas ao pôr do sol morreu. Deus, nós lemos assim a tua palavra, e eu quero dizer, ó Deus, que eu me considero incompetente e incapaz, ó Deus, de explicá-la. E qualquer tentativa, Senhor Deus, que eu tivesse seria frustrada, porque somente o Teu Espírito Santo pode explicar aquilo que vem do Senhor. Por isso, ó Deus, reconheço a minha miséria e me coloco diante de Ti, Senhor Deus, como mendigo da Tua graça, pedindo o Teu favor, ó Deus, e pedindo: abra os nossos olhos, Deus, para que enxerguemos, abra os nossos ouvidos para que ouçamos a Tua palavra, Senhor Deus. Fala conosco, Espírito Santo, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, na vida a gente faz algumas coisas e depois a gente se arrepende de ter feito. Eu não sei vocês, eu já me arrependi de várias. Coisas que devia ter dispensado e eu aceitei. Coisas que eu não devia ter pactuado e eu pactuei. E a minha esperança nessa noite é que nós tenhamos um entendimento de que há alianças que nós não devemos fazer. Alianças se apresentam diante de nós todos os dias. Todos os dias Deus colocará alguma coisa diante de nós para aceitarmos. Mas todos os dias o diabo também colocará coisas diante de nós para aceitarmos. Então a palavra do sim ou a palavra do não está em nós. E cabe a nós buscarmos o discernimento no Espírito Santo para que a gente fuja ou para que a gente aceite. E como eu gostaria de tratar com os irmãos a respeito de alianças ou pactos,
E antes de fazermos então uma aliança, um acordo, um pacto, um contrato com alguém, precisamos buscar a vontade de Deus e saber se isso é realmente a vontade de Deus. Do contrário, podemos arranjar grandes problemas e pagar um preço bem alto por isso. Durante a história do povo de Deus, houveram muitas alianças e nem todas estavam de acordo ou debaixo da vontade de Deus. E hoje eu gostaria de falar sobre uma aliança muito específica. Eu vou acabar falando de outras durante a palavra, mas eu gostaria que vocês entendessem muito bem essa aliança entre o rei Josafá e o rei Acabe. O rei Josafá, rei de Judá, o rei Acabe, rei de Israel. E vocês vão perceber como o diabo age de maneira muito sutil, de maneira muito ardilosa. E isso pode abrir os nossos olhos para muitas coisas. Mas antes de eu chegar lá em Josafá e Acabe, eu queria fazer um breve resumo. Por isso, não se perturbem se vocês me pegarem lendo durante algum tempo, porque eu sei que isso é importante, nós termos esse conhecimento para ligar os pontos, ok? Após a morte de Davi, reinou em seu lugar Salomão, depois Roboão. Este Roboão foi o causador da separação das 12 tribos. Roboão foi duro com o povo, dando ouvidos aos conselhos dos jovens e maturos, e ignorando o conselho dos sábios, dos mais experientes. Por causa dessa dureza de Roboão, ele acabou separando o reino de Israel. Então ficaram 2 tribos de um lado e 10 tribos do outro. Mas o tempo dele também passou. E após ele veio outro, que foi Abias. Abias reinou em seu lugar. Abias abandonou Deus e levou Judá à decadência e imoralidade. Após a sua morte, seu filho Asa assumiu o trono e volta-se para Deus e fez um reino muito bom. Até que, ao invés de buscar a vontade de Deus, ele também, olha só como as coisas acontecem nas famílias. Eu estou falando de uma família, pai, filhos. Até que o Asa novamente, o filho, herdeiro de Davi, ele faz uma aliança com o rei da Síria. Não era da vontade de Deus que ele fizesse essa aliança. Decorrido algum tempo, ele fica gravemente doente. A Bíblia diz que ele adoeceu dos pés. E ao invés de ele buscar os médicos, ao invés de ele buscar Deus, ele busca os médicos. E eu queria que você entendesse que não é errado buscar os médicos. O errado é não buscar os médicos. O errado é buscar só os médicos e esquecer de Deus. Então Deus usa médicos para nos tratar e nos curar. Mas se você esquecer Deus, talvez o médico não possa fazer nada por sua vida. Ok? Em seu lugar assume, então ele morre. E aí chegamos então em Josafá. Em seu lugar assume o seu filho Josafá. E é sobre este Josafá que nós vamos tratar hoje. O rei Josafá era um homem íntegro que reinou sobre Judá durante um período em que o reino estava dividido. E a palavra diz assim: e o Senhor era com Josafá, porque andou conforme os primeiros caminhos de Davi, seu pai. Entenda que ele não falou filho do pai dele anterior, mas filho de Davi, porque a Bíblia deu mais ênfase àquele que era o homem segundo o coração de Deus. Então, conforme seu pai, Davi. Entretanto, as Escrituras declaram que Josafá fez uma aliança com o ímpio rei Acabe, que reinou sobre o reino do norte de Israel. Tinha, pois, Josafá riquezas. Olha o que a palavra diz desse homem. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. A Bíblia diz de Acabe: fez muito mais para provocar a ira ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que o antecederam. 2 coisas são importantes nós notarmos. Josafá tinha riqueza, abundância. Ele não precisava fazer pacto com Acabe. Esse Acabe aqui, diz a Bíblia, só ele fez mais para desagradar a Deus do que todos os seus antecessores. Era um homem mau, corrupto. Aqui você já começa a entender que o homem Josafá, que era filho de Davi, homem íntegro, rico,
não precisava fazer aliança com Acabe, que era um homem corrupto, um homem do mal. Então, por que um rei íntegro como Josafá fez aliança com um homem ímpio como Acabe? O diabo, nosso adversário, sempre está pensando num jeito de derrubar uma pessoa íntegra. Sempre. O diabo não dorme. Ele fica o tempo todo maquinando alguma estratégia para que o homem ímpio caia, para que o homem íntegro caia. Josafá havia purificado a terra, destruído os ídolos de Baal e matado os profetas idólatras. A esposa de Acabe, olha quem era a esposa de Acabe, Jezabel, adorava a Baal, e ela sabia o que Josafá tinha feito aos seus ídolos. Talvez por isso ela desejasse tanto derrubar o homem de Deus. Jezabel preparou um plano com sua perversa filha Atalia para conhecer a Jeorão, filho de Josafá, que logo se aproximou, se apaixonou por ela e quis se casar com ela. O diabo traça planos e o diabo usa pessoas. Ele usa essa mulher chamada Jezabel, coloca nela um plano, ela conversa com sua filha chamada Atalia, que também era do mal, montam um esquema para fazerem com que Jeorão, filho de Josafá, se apaixonasse por ela. E ele caiu, diz a Escritura, que ele se apaixonou por Atalia. Às vezes, aquilo que vem contra nós, aquilo que pode ter uma aparência bonita, tem algo por trás. Então nós precisamos estar atentos às ciladas que o diabo está armando contra nós. Por isso nós precisamos estar atentos. Precisamos buscar em Deus discernimento. Como nunca antes no tempo de hoje, nós precisamos ter discernimento. A Escritura diz que Josafá aparentou-se com Acabe. Significa que eles se uniram através do matrimônio de seus filhos. Jezabel havia logrado êxito. Ela conseguiu concluir o seu plano. Ela fez com que as famílias se unissem, que os reinos se unissem. Josafá, um homem íntegro de Deus, Acabe, um homem do mal, que maquinava planos malignos, casado com uma mulher maligna. Ela concluiu o seu plano, ela executou o seu plano, ela logrou êxito no seu plano através dos filhos. Então, filhos, cuidado com o que vocês fazem. Isso pode gerar dividendos aos pais. Alianças, contratos ou pactos são coisas muito perigosas, implicam em grandes responsabilidades em ambos os lados. Mesmo que não nos lembremos mais, mesmo que o tempo passe e achamos que não há mais valor, os resultados podem ser muito ruins. Essa introdução que eu fiz é para que vocês entendam o que é uma aliança, o que é um pacto e qual o perigo de um pacto. Não faça aliança com o ímpio. A palavra diz assim: não faças amizade com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Está em Provérbios 22. Mas aos que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor juntamente com os que praticam a maldade. Salmo 125. Josafá não devia ter feito aliança com Acabe, ou como diz o texto, aparentar-se, mas seu filho Jeorão se deixou encantar com o charme de Atalia, filha de Jezabel. É bom, queridos, lembrar vocês que Jezabel é o símbolo de tudo que não presta. Jezabel é o símbolo de tudo que é contra Deus. Jezabel pode-se dizer que é o símbolo de tudo que pode-se dizer que é uma bruxa. Jezabel não prestava. Tudo que Jezabel maquinava era contra Deus e contra aqueles que serviam a Deus. 2 Coríntios 6,14 diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos,
porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão luz com as trevas? Deus sempre orientou seus filhos para que não se associassem a pessoas que não tivessem o mesmo sentimento, a mesma fé, a mesma crença. Amados, eu já conheci muitas pessoas que teimaram em fazer alianças com aqueles que não viviam de acordo com a sua fé e se deram muito mal na vida. Casaram-se, pessoas que se casaram com a outra pessoa que não servia o seu mesmo Deus, que professavam uma fé diferente e nunca foram felizes. Se arrastaram pela vida fora tentando servir a Deus e o peso do seu marido ou da sua esposa sendo arrastado junto porque não queria servir a Deus. Pessoas fazem sociedades com pessoas que não temem a Deus e vão ao fracasso. Investem somas de dinheiro, montam uma empresa, se estruturam e escolhem um sócio que não serve a Deus. Que sociedade pode haver entre a luz e entre a treva, diz a palavra? Pondere sobre isso durante toda a sua vida. Eu vejo uma multidão de jovens aqui. Pensem nisso, pense aonde você põe a tua assinatura. Existe um grande peso, uma grande responsabilidade nisso. Por isso a Bíblia diz, em Deuteronômio 22:10, não lavrarás com a junta de boi e o jumento. Esta ordenança fazia parte da lei. Por que fazia parte da lei, amados? Como que você pode aparelhar no mesmo carro, no mesmo arado, um boi e um jumento? O que a Bíblia estava dizendo é que há forças desiguais, há tamanhos desiguais, há pensamentos desiguais, há sonhos desiguais. Se você está querendo montar sociedade com alguém, e essa pessoa não pensa como você vai sofrer. Imagine um boi imenso e um jumento pequeno no mesmo arado, na mesma canga, no mesmo jugo. O boi é grande, faz força e vai maltratar o jumento que não tem o mesmo pique que ele. O jugo que está sobre o seu pescoço é diferente. Vai ferir o pescoço do boi porque está torto. Vai ferir o jumento porque está torto. O que a Bíblia está dizendo é isso. Não se põe em jugo desigual, isso vai ser peso na sua vida, isso não vai ser bênção na sua vida. E eu ainda quero dizer algo aos jovens. Canga, jugo, é uma palavra que tem a ver com cônjuge, marido, esposa. Você talvez esteja namorando, você talvez esteja noivo. Talvez você pense em se casar e se a pessoa com quem você está namorando, noivando, não tem o mesmo sentimento que você, fuja. Se a pessoa que está ao seu lado e pretende pôr uma aliança no seu dedo não serve a Deus, fuja. Um dia lá na empresa, conversando com um casalzinho, o rapaz trabalhava lá comigo, meu auxiliar, e a namoradinha dele chegou, e eu falei para ele, eu não tenho visto vocês na igreja. Ela falou, ele não quer ir na igreja. Eu falei, então mete o pé nele, sai fora, porque é laço. Porque se ele não quer saber de Deus, você já está fazendo a coisa errada. Imaginem vocês, tem uma história contada pelo Hernandes Lopes, que diz assim, primeiro um caso científico, 75% de todos os casamentos, escutem jovens, 75% de todos os casamentos entre pessoas que não têm a mesma fé, que não professam a mesma fé, não têm futuro, acabam. E ele conclui esse pensamento falando assim, você compraria uma passagem de avião numa rota onde 75% dos voos caem? Você compraria uma passagem, você entraria nesse avião, sabendo que nessa rota 75% dos aviões caem?
Você entraria num relacionamento a sério, um casamento, onde 75% dão em nada? Onde há sofrimento e desigualdade? Pense nisso, jovens. Voltando aqui ao pensamento de Josafá, frutos dessa aliança, a Bíblia expressamente orienta: não faças amizade com o iracundo. E lá no final ela termina dizendo: e tomes um laço para a tua alma. Passado algum tempo, ou melhor, alguns anos, Josafá vai visitar Acabe. Os filhos já haviam se casado, o relacionamento deles estava em andamento. Passado alguns anos, o que acontece? A Bíblia diz que Josafá vai visitar Acabe, e junto dele uma comitiva, e Acabe faz uma grande festa para recebê-los. Uma grande festa, com pompa, com tudo que tem direito, tudo que pode agradar aos olhos, tudo que pode agradar ao ventre. Uma grande festa. Escutem, o diabo não tem pressa. Acabe e Jezabel concluíram o seu plano fazendo os filhos casarem, mas eles não tinham pressa. O diabo não tem pressa. Ele é como aquele bicho que fica na tocaia, na espreita, esperando o momento certo de pegar a sua vítima. Acabe e Jezabel esperaram o tempo passar e finalmente Josafá estava em sua casa, debaixo do seu teto. Embora o diabo saiba de tudo que irá lhe acontecer, ele é extremamente astuto. O diabo sabe do seu destino. O diabo sabe que ele está condenado. O diabo sabe que o seu futuro é no lago de fogo. Mas ele é astuto, ele é ardiloso, ele sabe esperar o momento certo para dar o bote e pegar a sua vítima. Quando nos colocamos no terreno do inimigo, podemos acabar desguarnecidos e sujeitos aos seus costumes, suas regras, e acabar de alguma forma fazendo coisas que não agradam a Deus. Querido, quando nós nos colocamos no terreno do inimigo, nós perdemos autoridade, nós perdemos direitos. E quando Josafá vai e se coloca debaixo do mesmo teto do Acabe e da Jezabel, ele estava sujeito às suas regras, aos seus contatos, à sua influência. E eu quero falar algo aqui que me veio à mente, queridos. Eu quero dizer novamente aos jovens, serve para nós maiores de 30, mas serve aos jovens também. Escute uma coisa, meu irmão, minha irmã. Se você acha que você pode sair do terreno da luz e dar uma voltinha pelo terreno das trevas e passar ileso, você está enganado. Se você acha que você pode fugir dos olhos da igreja, você está certo. Se você acha que você pode fugir aos olhos de Deus, você está enganado. Eu sei que aqui na cidade está rolando algumas festas. Algumas pessoas dirigidas pelo diabo têm alugado casas aqui na cidade, colocado festas noturnas, onde meninas adolescentes estão indo de mini saia, onde meninas estão indo para fumar drogas. E eu sei que lá tem ido pessoas de igreja. Eu quero dizer nessa noite que o diabo tem observado você e Deus também. E que se Deus mandar o Filho dele buscar a igreja, numa dessas noites em que você estará lá no reino das trevas, você vai ficar. Pense nisso. Não vale a pena uma noite de alegria, uma eternidade de sofrimento. Mais uma coisa, ele fez uma grande festa. Diz a Bíblia que foram mortos muitos bois e ovelhas. Nosso inimigo não poupará esforços para nos agradar. Se preciso, usará pessoas que investirão grandes recursos para que nós nos sintamos confortáveis e amados. Queridos, eu fiquei 10 anos atrás de um balcão de bar. Eu servi bebida para muitas e muitas pessoas. Nunca um só deixou de beber porque não tinha dinheiro. Ou eu dava de graça, ou alguém pagava para ele.
Nunca vai faltar droga para o viciado. Nunca vai faltar bebida para o alcoólatra. Porque o diabo vai levantar alguém para amá-lo. Cuidado onde você põe os teus pés. Porque o inimigo investe pesado. Pais, abram seus braços e abracem seus filhos. Porque se você não fizer, o mundo vai fazer. O traficante tem braços doces. O traficante não tem dó de investir. Não tem. Acabe persuadiu, convenceu Josafá a aliar-se com ele numa guerra contra Ramote e Gileade. Quando nos sentimos confortáveis, amados, abraçados, mesmo que seja pelo mal, que, lógico, estará disfarçado de menino, bonzinho, estaremos muito propícios a fechar acordos que serão danosos. Josafá busca a vontade de Deus pelos profetas. Notem que Josafá, ele ouve a proposta. Ele diz, o meu povo será o teu povo, onde você for eu também vou, vamos à guerra. Mas num insight dele, de repente, num influxo de luz, ele fala assim, escuta, mas não dá para ouvir a vontade de Deus através de um profeta antes? Versículo 4 diz, disse mais Josafá ao rei de Israel, consulta primeiro a palavra do Senhor. Sempre devemos apresentar a Deus nossos planos, intenções e ver se isto é a vontade dele para nós. Josafá sabia quem era Deus e conhecia sua palavra, por isso desejava o aval dele para esta decisão. Querido, não adianta você fazer um plano e falar, Deus, assina. Faça planos e coloque diante de Deus e espere Deus dar o veredito dele. Afinal, o que Acabe estava lhe propondo, lhe pedindo, era que subissem à guerra contra o povo de Ramote e Gileade. Não precisava, mas ele queria. Acabe trouxe uma grande multidão de profetas que profetizavam, afirmando a vitória de Acabe e Josafá. Versículo 6 diz, sobe, porque Deus a entregará nas vossas mãos. Essa era a voz dos profetas de Acabe, dos seus 400 profetas. Mas algo muito importante deve chamar a nossa atenção aqui, amados. O texto fala que o Josafá pediu um profeta que fosse de Deus. Escute, Acabe levanta uma multidão de profetas, 400 homens, 400 profetas, mas Josafá, que conhecia Deus, fala, acaso não tem umzinho que seja de Deus? Não tem um aí que fale de Deus? Não tem um aí que Deus fale por ele? Existe um ditado maldito chamado Vox Populi, Vox Dei. A voz do povo é a voz de Deus, isso é do diabo. Isso é uma mentira. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. Deus não é homem para que minta, nele não há sombra de variação. Nada pode forçá-lo a fazer a nossa vontade. Pelo contrário, Jesus, quando orou e nos ensinou a orar, ele diz, seja feita a vossa vontade. Não vá pela massa, não vá pela multidão, fuja da multidão. Se você se envolve na multidão, você não consegue mais sair dela, porque ela te envolve. Multidão de pessoas que não servem a Deus te levará ao abismo. Não ouça a voz do povo, ouça a voz de Deus. Todas as vezes que nos deixamos levar pelas decisões da massa, por suas opiniões e posições, certamente acabaremos em grande confusão. Um dia desses teve uma passeata aí em favor de alguém, e entrevistaram alguém que estava no meio da massa. Por que você está aqui? Você está aqui para defender a pessoa tal? Não, eu estou aqui porque nós estamos aqui defendendo, querendo que abaixe a água, a luz. Não, mas a proposta não é essa. Mas foi o que nos falaram. Eles achavam que era isso, não era isso, era outra, a intenção era outra.
A voz do povo não conhece a voz de Deus. Precisamos sempre estar atentos à vontade de Deus, e sua vontade é expressamente dita em sua palavra, a Bíblia. Nela encontraremos fonte segura para responder todas as nossas dúvidas. Ela nos dará a direção certa, livrando os nossos pés do abismo. Tomar decisões sem consultar a Deus é cair em engano. E aqui tem um texto bem longo, são 21 versículos, eu vou apenas pincelá-los, vou passá-los. Lá no livro de Josué, capítulo 9, anote aí, leia em casa. Essa é mais uma cilada, é mais um pacto feito sem a vontade de Deus. Josué, capítulo 9, diz assim: contudo, quando os habitantes de Gibeão souberam que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil é próprio do diabo. Enviaram uma delegação com jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas, remendadas, e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué ao acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra muito distante, queremos que façam um acordo, uma aliança, um pacto conosco. Aí os israelitas disseram: talvez vocês vivam perto de nós. Mas eles responderam: não, não, seus servos vieram de uma terra muito, muito distante. Este nosso pão, disseram eles, estava quente quando a gente saiu de casa. Nós saímos, olha só, agora ele está esmigalhado, está seco, está embolorado. As nossas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas veja, agora estão rachadas. As nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. E olha só, os israelitas examinaram as provisões dos heveus, dos gibeonitas, mas não consultaram ao Senhor. Não meça suas decisões por aquilo que você está vendo. Josué e sua liderança examinou aquilo que eles apresentaram, suas roupas gastas, seu pão bolorento, suas vasilhas, suas sandálias, seu estado. Mas a palavra diz: não consultaram ao Senhor. E diz a palavra, e então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o ratificaram com juramento. E olha o que aconteceu: 3 dias depois de fazerem um acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram seus vizinhos. Não faça acordo pelos olhos. Busque a vontade do Senhor. Não tome decisões precipitadas. Ore a Deus. Busque a vontade de Deus. Neste texto que nós lemos, podemos ver uma aliança que não agradou a Deus e teve resultados muito ruins. Deus havia dito a Josué que dominasse sobre aquelas terras, que invadisse aquelas terras, que tomasse conta, que matasse tudo que havia pela frente. Aquela terra era a terra da promessa, era a terra que Deus deu ao povo de Israel, e não era para que ficasse ninguém. Mas este povo dos gibeonitas, sabendo quem era esse povo, o que Deus havia dado a eles, o que o seu exército em nome de Deus havia feito, eles usaram o que? De astúcia, de ardil. Eles foram ardilosos e montaram uma estratégia, e Josué caiu na estratégia deles. Versículo 14 diz: os israelitas examinaram as provisões, mas não consultaram a Deus. Tomaram decisão importante sem consultar o Senhor, fizeram uma aliança, um pacto com os gibeonitas e foram enganados. E quando eles perceberam o erro, era tarde. Queridos, entendam uma coisa: Deus não despreza,
Deus não despreza uma aliança. Por causa dessa aliança, o povo de Israel pagou penas caríssimas. Por causa dessa aliança com os gibeonitas, o Israel teve que sacar da sua espada e defender esse povo, defender o povo que era para eles terem eliminado. Por causa desta aliança, lá em 2 Samuel, 400 anos depois, escute, 400 anos depois dessa aliança feita, o rei Saul saca de sua espada, de seu exército, e vai e mata o povo dos gibeonitas. 400 anos depois, não tinha mais nada a ver com Josué, já havia passado o tempo, mas a aliança havia sido feita diante de Deus, em nome de Deus, e nada que é feito em nome de Deus fica no esquecimento. Se você orou a Deus, Deus ouviu, Deus lhe dará a resposta no tempo dele. Se você se comprometeu com Deus em alguma coisa, cumpra. A Bíblia diz que nós não precisamos fazer pactos com Deus, mas a Bíblia diz que se você fizer, cumpra, para que você não seja achado tolo diante de Deus. 400 anos depois, Josué, no livro de Josué está escrito que Saul matou os gibeonitas, e houve um tempo de tristeza, houve um tempo de seca, houve um tempo de dureza, 3 anos no tempo de Davi. Durante o reinado de Saul, ele matou os gibeonitas. Lá na frente, no reinado de Davi, houve um tempo de dor, de seca, 3 anos sem chuva, e Davi foi buscar a vontade de Deus, mas Deus, o que está acontecendo? Deus lhe diz: vocês mataram o povo que vocês prometeram defender. Por causa desta promessa, os filhos de Saul, 3 filhos de Saul, foram enforcados para pagamento aos gibeonitas. Não importa o tempo passe, aquilo que se faz diante de Deus está registrado, e Deus fará aquilo acontecer. Sempre haverá um que fale a verdade. Acabe, ainda que contrariado, diz a Josafá, havia um profeta de Deus entre eles, e era Micaías, mas Acabe não gostava dele, pois sempre profetizava contra. Mandou que trouxesse a Micaías, a um dos soldados que fora buscá-lo, o advertiu. O mensageiro que fora chamar a Micaías, está lá no versículo 12, o mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas, a voz do povo, da multidão, a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a um deles, e fala o que é bom. Havia um homem de Deus, havia um profeta de Deus, e esse era Micaías, e o rei Acabe sabia que ele era de Deus, por isso não gostava dele. Manda chamar o Micaías, mas manda-o advertir: fale o que o povo está falando, fale o que o rei quer ouvir. Já não é de hoje que homens inescrupulosos, ávidos por realizarem sua própria vontade, querem controlar o povo por meio de palavras mentirosas e falsas. Assim como disse a multidão, ou diga você também. Hoje, amado, nós temos visto pregadores agindo da mesma forma. Pregadores que se dizem profetas de Deus, que levantam, preparam suas manobras, pregam um evangelho morno, sem sal, sem responsabilidade, sem visão de reino, sem se importarem com o futuro, sem arrependimento e sem cruz, sem salvação e sem céu. Pregadores pregam hoje aqui o agora, enfatizam mais o milagre do que o Deus dos milagres. Olham para as mãos de Deus o que podem ganhar de Deus e não têm coragem de olhar em seus olhos e se expor nos seus desejos carnais.
não tem coragem de pregar a verdade da palavra, porque tem medo. Não tem coragem de encarar a Deus, não pregam a verdade à igreja, não pregam a pureza do Evangelho. Talvez porque tenham medo de confrontar o pecado de alguém e perder a sua oferta, e perder o dízimo. Queridos, nós temos falado isso aqui nessa igreja. Nós queremos que a vontade de Deus se cumpra nesta igreja. Nós queremos que a vontade dele é que nenhum pereça, mas que todos venham a ser salvos. Por isso nós pregamos com dureza, por isso nós pregamos com verdade, por isso nós pregamos um evangelho que não é água com açúcar, que confronta o nosso pecado. Por isso eu chamo a atenção dos jovens. É por isso que nós temos que pregar o Evangelho como ele é simples. Não é assim que Jesus nos ensinou, amados. Não é assim que chegar e falar, dure as tuas palavras, Jesus. Uma multidão abandonou Jesus, mas aqueles que perseveraram, ficaram com ele e foram com ele, estão com ele. A Bíblia expressamente diz, ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O que nós temos tentado passar para vocês, meus amados, são fundamentos, estrutura, palavra onde você pisa em cima e você está firmado, palavra onde você cresce. Pergunte a qualquer um dos irmãos que tem vindo no domingo de manhã estudar Romanos com a gente, e o que eles têm aprendido da palavra. E você vai ver o quão é bom estar na presença de Deus, aprendendo dele. Interessante a resposta do profeta Micaías, no versículo 13. Ele diz, tão certo como vive o Senhor, o que meu Deus me disser, isto falarei. Vejamos, e vindo ele ao rei, ele lhe perguntou, Micaías, iremos a Ramote-Gileade à peleja, ou deixarei de ir? Ele respondeu, sobe e triunfarás, porque eles serão entregues nas vossas mãos. Escute, leia com atenção. O que Micaías está fazendo aqui é usar de um tom irônico. Ele não está dando o que Deus lhe disse para dizer. Ele está usando de uma ironia para dizer a Acabe, Acabe, beleza, sobe lá, vai dar tudo certo. Mas no fundo ele estava dizendo, você vai se dar mal. E ele continua. Versículo 15, Acabe fala assim, quantas vezes te conjurei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor. Acabe percebeu a sua ironia e lhe chamou a atenção. O problema é que Acabe não queria a verdade, ele queria a confirmação da mentira pregada pelos seus profetas. Muitas vezes o povo quer exatamente isso, que se pregue a mentira, que não mexa em suas feridas, em seus pecados. Querido, se você olha para uma igreja onde a mensagem é só prosperidade, é só o aqui, é só o hoje, só o que eu posso ganhar hoje, isso não tem a palavra de salvação, isso não confronta seus pecados. Eles estão como receptadores de ladrões, estão ouvindo aquilo que querem. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Por isso hoje há tanta inversão de valores. O que até bem pouco tempo era errado passou a ser certo. O que era imoral passou a ser ensinado em público pela mídia e até nas escolas. Desta feita nos levantamos como igreja santa, sem mácula e gloriosa, para pregar a palavra, para fortalecer os fundamentos e para fazer prosperar a obra do justo. Querido, você é essa igreja. Você é essa igreja que deve se levantar santo, imaculado, justo e pregar uma palavra que reedifique fundamentos, que faça o reino de Deus avançar,
que leve pessoas à salvação, que estruture a vida das pessoas. A verdade confronta o nosso eu. Então disse ele, o Acabe, aliás Micaías, vi todo Israel, agora ele fala o que Deus lhe mandou falar, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor, e disse o Senhor, estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Porque Micaías estava alertando Acabe, se você subir à guerra, você vai morrer. Seus soldados ficarão sem pastor, seus soldados ficarão sem dono, eles voltarão para casa sozinho, porque você ficará no campo de batalha morto. Essa era a voz de Deus para Acabe, mas ele não quis ouvir. Ao falar a verdade, Micaías é repreendido pelo rei Acabe. Versículo 17. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mau? Acabe tinha planos pessoais e queria a todo custo realizá-los. Por isso lemos no início do texto que ele persuadiu a Josafá a ir com ele à guerra contra Ramote de Gileade. Muitas pessoas, escute querido, muitas pessoas querem realizar seus desejos, e pode ser a compra de um carro, uma faculdade, um namoro, um casamento, uma viagem, enfim, muitos são os nossos desejos, mas nem sempre, escute, nem sempre nós queremos ouvir o que Deus pensa disso. Às vezes nós fazemos planos, às vezes pregadores inescrupulosos pregam uma mentira com cara de verdade e não querem nem saber o que Deus pensa disso. Às vezes nós queremos viajar com o que não temos e não queremos nem saber o que Deus pensa disso. Às vezes nós queremos namorar o fulano ou a fulana e não queremos nem saber o que Deus pensa disso. Às vezes eu quero comprar um carro que eu não posso e eu não quero nem saber o que Deus pensa disso. Pior ainda, eu não quero que Deus saiba dos meus planos. Vai que Ele não concorda. Acabe estava exatamente assim, a vontade de Deus não importava, o que importava era realizar a sua vontade pessoal. Mas o profeta Micaías pagou um preço, e aliás, para nós isso hoje, pregar a verdade tem custo. Após ouvir a vontade de Deus, após ouvir a vontade de Deus profetizada por Micaías, Acabe fica irado e manda que lhe prendam no cárcere e o angustiem com pouco pão e com pouca água. Micaías pregou a verdade, pagou o preço por isso, foi lançado num cárcere, foi fustigado, foi deixado com pouco pão, com pouca água, mas ele falou a verdade, ele não omitiu a verdade, ele não se diminuiu perante o rei que lhe impunha, fale aquilo que eu quero ouvir. O destino daqueles que não querem ouvir a voz de Deus, a despeito de tudo que ouviram pelo profeta Micaías, Acabe e Josafá sobe à guerra contra Ramote de Gileade. Logo Josafá saberia por que não devia ter feito aliança com Acabe. Versículo 29 diz, disse o rei de Israel a Josafá, olha a malandragem, eu me disfarçarei e entrarei na peleja, tu porém traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, Acabe, e entraram na peleja. Acabe, malandrão, foi vestido como um soldado comum, mas Josafá com sua pompa real. E olha o que aconteceu. Acabe temia ser reconhecido como rei, por isso não quis usar suas vestes reais e ser um alvo fácil para os inimigos. Ainda hoje muitos agem assim. Agem como se pudesse se esconder do juízo de Deus. Muitas pessoas hoje não entendem quem são.
acham que pode se esconder de Deus, acham que mudando de roupa, que mudando de ambiente, que mudando de cidade, que mudando de jeitinho, ele pode se esconder do juízo de Deus. Não pode. Nem altura, nem profundidade, nada poderá nos esconder de Deus. Com suas bocas negam a Deus, mas no fundo sabem que um dia terão de prestar conta diante do justo juiz. Acabe, ele sabia o que o profeta havia dito, por isso em seu íntimo ele sabia do risco que ele corria, por isso ele vai disfarçado. Com a boca dele ele falava: não, nós vamos e vamos vencer, porque 400 profetizaram que íamos. Mas no fundo, ele sabia do risco. E muitas pessoas agem assim como Acabe hoje. Acham que Deus não existe, dizem que Deus não existe, fogem de Deus, mas no fundo, sabe que um dia, como diz a palavra, todo joelho se dobrará perante Deus. 7º ponto, vestes reais. Subiram então ambos à guerra, e o rei da Síria havia dado ordens. O rei da Síria, lá de Ramote-Gileade, havia dado ordens a seus soldados que não perdesse tempo com um pequeno ou com um grande, mas que fosse direto ao rei. A ordem dele era: não perde tempo matando o soldadinho, mata logo o rei. Porque se você mata o rei, você ganha a guerra. Viram os soldados a Josafá vestido com vestes reais e o atacaram. Não a Acabe, a Josafá. Ele estava vestido de vestes reais, mas a palavra diz: mas ele gritou e Deus o livrou da morte. Josafá não foi à luta omitindo suas vestes reais. Isso chamou a atenção dos inimigos, mas também chamou a atenção de Deus, que o livrou quando ele clamou. Nós também devemos usar vestes reais. Nós estamos debaixo de uma nova e eterna aliança, firmada como um contrato eterno no cartório do céu. Amado, nós vestimos roupas reais, nós estamos revestidos de vestes reais, mas são vestes que não foram feitas por mãos de homem. As vestes que nos cobrem são espirituais, vestes confeccionadas pelo alfaiate do céu, vestes confeccionadas pelo próprio Senhor Deus, vestes que foram costuradas pela agulha chamada cruz, vestes que foram pintadas de vermelho pelo sangue do Cordeiro. Essa é a veste que está sobre nós, esta é a veste que nos colocou lá naquele dia, no alto do monte, lá naquela cruz, quando Jesus expirou. Ele nos colocou diante dele e nos colocou nele, na sua nova, eterna aliança. Essa é a aliança que eu e você devemos estar, na aliança de Cristo. É debaixo dessa nova e eterna aliança que nós temos que estar vestidos. O profeta Isaías disse: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como o noivo se adorna com um turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com suas joias. É isso que Deus fez comigo e com você. Paulo em Romanos 13 ainda diz: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos veste, é Ele que nos envolve, é Ele que é a nossa roupa. E nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Querido, em qual aliança você tem andado? Volte-se para Jesus Cristo. Não saia debaixo da cobertura da aliança dele.
não tem ações que o neguem, não deixe a luz para se aventurar nas trevas, não faça como Josafá, que tinha tudo e se aventurou por um caminho de uma aliança obscura. O juízo vem sobre Acabe de uma única maneira, queridos, uma única flecha. Escute, 2 Crônicas 18:33 continua falando: então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel, Acabe, por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, segurou-se a si mesmo de pé no carro defronte dos círios até a tarde, mas ao pôr do sol morreu. Você sabe qual é a probabilidade de alguém jogar uma flecha em alguém que usa uma armadura e acertar exatamente onde a emenda da armadura, exatamente no lugar onde não ia conseguir acertar? Mirando bem, é quase zero. Agora imagina você, um cara pega seu arco, puxa a cordinha e atira uma flecha a esmo, e acerta exatamente na juntura da armadura, e mata o rei Acabe, porque ele estava debaixo de juízo. Deus havia lhe dito: não sobe, porque se você subir, os seus soldados ficarão sozinhos, porque você morrerá no campo de batalha. A Bíblia expressamente diz: se hoje ouvires a voz, não endureçais o vosso coração. Acabe não deu ouvidos ao profeta Micaías, que havia dito: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Todo aquele que ignora a voz de Deus pagará um alto preço. Acabe pagou com a própria vida, morreu pelas mãos de um soldado. Josafá, por sua vez, voltou em segurança para Judá, mas foi repreendido pelo profeta Jeú. Reinou por 25 anos, fez um bom reinado. Ele aprendeu a lição? Talvez. Ele pagou um preço por isso. Deus lhe chamou a atenção. Deus usa o profeta Jeú e lhe chama a atenção severamente por causa da aliança que ele havia feito. Todavia Deus poupa Josafá na guerra e o traz em segurança de volta. Mas lá na frente, mais uma vez, no final do seu reinado, ele se aliou com Acasias, e olha quem era Acasias, filho de Acabe, para fazerem navios. Mais uma vez ele deixa os seus ouvidos se encantarem pela proposta do filho de Acabe, que queria fazer navios. Mas a palavra diz que isso não agradou a Deus, e Deus destruiu os navios. Queridos, eu acho que eu já fiz isso, já falei isso. Se eu estou andando e aqui tem um buraco, e eu caio nele, saio dele, e no outro dia eu passo no mesmo caminho e tem um buraco, e caio nele, e saio dele e continuo o meu caminho. No outro dia, eu vou pelo mesmo caminho e tem um buraco, eu me desvio dele e vou embora sem me machucar. A vida nos ensina lições. Aprenda com os seus erros, aprenda com os erros dos outros, mas não tente a Deus. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Deus nunca, eu encerro, passo para o encerramento, Deus nunca deixará que o seu povo caia em armadilhas. Todavia precisamos andar debaixo do seu conselho, ouvir a sua voz, estar atento aos seus ensinamentos. Mesmo em meio ao caos deste mundo é possível ouvir a voz de Deus. Precisamos aprender a identificar a voz de Deus. Deuteronômio 13:4 diz: andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis,
guardareis os seus mandamentos e ouvireis a sua voz. Queridos, existe um processo. Você teme a Deus, você guarda os seus mandamentos e você ouve a sua voz. E a Ele servireis e a Ele vos achegareis. João, lá no Novo Testamento, no versículo 2 e 4, capítulo 10, ele vem dizendo: aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhes reconhecem a voz. Meu amado irmão, minha amada irmã, existe uma voz falando para nós, que é a voz do Senhor. Nós somos ovelha do seu pastoreio. Nós estamos no aprisco de Deus. Aprenda a ouvir a voz dele. Não fique esperando que um estrondo do céu apareça como voz do Senhor. Aprenda a ouvir a voz de Deus no cantar de um passarinho. Aprenda a ouvir a voz de Deus num pregador que se levanta para pregar a verdade. Aprenda a ouvir a voz de Deus na manifestação da música. Aprenda a ouvir a voz de Deus na revelação natural. Ninguém, eu tenho ensinado em Romanos aqui, ninguém será indesculpável diante de Deus. Ninguém. Ou você tem a revelação que você tem no dia de hoje, que é a revelação da palavra, por meio do Espírito Santo, ou você tem a revelação natural, por meio da natureza, mas você nunca poderá chegar diante de Deus e falar: eu não sabia. Todas as pessoas são indesculpáveis diante de Deus. Amados irmãos, atentai bem para que vocês tenham dado ouvido, atentai bem aonde você põe a sua assinatura, atentai bem para aqueles que fazem propostas a você. Busque a orientação do Espírito Santo, busque discernimento no Senhor. Não caia em ciladas. Amados, eu espero que nessa mensagem eu tenha lançado luz sobre a sua vida. Talvez você nessa noite esteja pensando na decisão que você tem que tomar amanhã. Coloque sua decisão nas mãos do Senhor. Deixa Ele dirigir a sua vida. Amém, queridos? Eu queria que o Ministério de Louvor subisse aqui. Existem na Bíblia muitos e muitos exemplos de alianças mal feitas. Existem como essa dos gibeonitas, como essa de Josafá, como a do rei Abias. Existem inúmeras alianças feitas que trouxeram muita dor e muito sofrimento. Mas existe uma aliança que eu falei ainda há pouco, que é a aliança em Cristo Jesus. Existe um noivo esperando por sua noiva gloriosa. Existe um noivo desejoso de ter a sua noiva ataviada. Querido, eu quero fazer um convite para você. Eu quero convidar você a confirmar a sua aliança com Jesus Cristo. Eu quero convidar você que já fez isso um dia, a se pôr de pé e orar a Deus, para que Ele te fortaleça, para que Ele te dê ânimo, para que Ele te dê esperança, para que você continue firmado com Ele. Ele nunca vai romper a ponta da corda dele, nunca. Ele nunca vai romper a parte dele no contrato que Ele fez com você. Mas pode ser que os sofrimentos da vida te forcem um dia a pensar em fazer isso. Não faça. Talvez nessa noite eu esteja falando a alguém aqui, ou alguém na internet, ou alguém que vai me ouvir num CD, pensando em desistir. Não faça isso. Deus não desistiu de você, nem na cruz. Deus não fugiu da cruz. Nosso Senhor Jesus não fugiu da cruz
por você. Não desista, não dê um passo atrás sequer, pare se for preciso e continue firmado com Ele na força do Espírito Santo. Ele é a tua força, Ele é o teu escudo, Ele é o teu broquel, Ele é aquele que te defende, que te sustenta, que provê a sua casa. Está faltando Ele proverá. Renove com Deus um pacto essa noite. E talvez eu esteja falando nessa noite a alguma pessoa que não conhece Jesus como Senhor e Salvador, que não o recebeu como Senhor e Salvador, e eu quero fazer uma proposta nessa noite. Nós não temos como receber Jesus, é Ele que nos recebe. Eu não estou fazendo aqui um convite para você aceitar Jesus. O que eu estou fazendo é uma proposta para que você se ponha de pé, para que Ele te aceite. É Jesus quem nos aceita. É Jesus quem nos ama primeiro. É Jesus quem veio nos buscar naquela cruz. E se eu estiver falando a alguma pessoa nessa noite que tome hoje a decisão de se render aos pés do Senhor Jesus, aí onde você está, ore a Deus, entregue sua vida a Deus, se ponha na frente dEle, peça que Ele te inclua no pacto da nova e eterna e viva aliança, que Ele escreva o teu nome nos anais do céu, e viva uma vida em Cristo. Você não precisa se expor se você não quiser, mas se você fizer isso, no final do culto, nos procure, vamos orar com você. Venha participar dos cultos nessa igreja, ou busque uma igreja que te dê sustento, que te fortaleça, que te discipule. Mas se você quiser ficar, eu me proponho a te ensinar a Bíblia. Eu me proponho a te apresentar a Cristo. Amém, queridos? Eu gostaria que todos ficassem em pé. Nós vamos ouvir uma velha canção. E durante essa canção que fala do que é eterno, baixe sua cabeça, ore a Deus, faça o que eu te disse, renove com o Senhor o teu desejo de continuar, porque Jesus é a nossa aliança. Amém, querida? Abaixe sua cabeça, ore a Deus, feche seus olhos. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para dele derramar. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e Ele. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para dele derramar. Mais uma vez, só as vozes. Cante, irmão, você que conhece essa canção, cante. Faça dela uma oração.
Jesus é a aliança entre você e mim. Jesus é a aliança entre você e ele. Hoje ele te chama para restaurar. Hoje ele te chama para renovar. Hoje ele te chama para dele derramar. Hoje ele te chama para restaurar. Hoje ele te chama para renovar. Hoje ele te chama para dele derramar. Aleluia, Deus. Querido Senhor Deus, nessa noite, o Senhor nos ensinou que nós devemos estar atentos. O Senhor nos mostrou, Deus, que há coisas que não te agradam, que há alianças que não são os Deus da tua vontade. Hoje, nesta noite, Deus, o Senhor nos tem aberto os olhos. Por isso eu te peço, Espírito Santo, nos dê o dom do discernimento, nos dê, Senhor Deus, sabedoria, nos dê, Senhor Deus, a revelação de quem é Cristo, e que nossas decisões estejam, Senhor Deus, seguras em Deus, nossas decisões estejam pautadas na tua vontade, Deus. Abre os olhos dos nossos irmãos, abre seus ouvidos, prepara suas mentes, seus corações para cumprirem a tua vontade, Deus. Não nos deixa, Senhor Deus, cair nos ardis do maligno, não nos deixa cair nas ciladas que ele tem preparado, que ele caia por terra em nome de Jesus, que os nossos irmãos tenham seus pés livres, que jamais, Deus, que jamais o inimigo logre êxito contra nós, que os nossos olhos, ó Deus, estejam atentos para fugir ao laço do passarinheiro. Em nome de Jesus, Deus, queremos orar pelos nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças, que os braços do maligno, que os braços do mundo nunca os alcance. Livra eles do mal, Senhor Deus. Livra-os de cair em ciladas. Que tenham sabedoria, que tenham corações voltados para Ti, Deus. Assim, Deus, nós oramos com gratidão, Senhor Deus, por esta palavra. A Tua palavra, Senhor Deus, que é dura, mas que abre os nossos ouvidos, que desperta-nos, ó Deus, para estarmos atentos. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é um Pai bondoso, um Pai que chama as nossas atenções. Muito obrigado, ó Deus, por esta noite. Abençoa a vida dos meus irmãos nessa semana que começa. Seja generoso com eles, Deus. Traz a palavra novinha e fresquinha todos os dias sobre a vida deles. Deus, que o Teu grande, maravilhoso, intenso amor esteja sobre a vida deles. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus seja sobre eles, que os envolva, que os sustente, que os suporte, que os conduza. Que Tu, Espírito Santo, os envolva, que Tu, Espírito Santo, os dê direção. Cuida deles, eu te peço, Senhor, e que sejam mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Que grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio.